gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Manchinha Cast, isso mesmo, ó, o último do ano, tá bom? O último desse ano aí de 2025, mas muito especial, tá? Quero agradecer a você que está aí do outro lado junto com a gente, você que escolheu assistir o nosso canal. Se você não está inscrito, vai lá, clica no botão de se inscrever, tá bom? Ativa o sininho também aí para você receber todas as notificações, tudo que rola aqui no nosso canal, tá ok? Já quero agradecer aquela galera que dá aquela força pra gente, né? Durante o ano de 2025 aí, nossos parceiros, né? Já que o canal é para contar histórias empreendedoras, né? Nós temos parceiros empreendedores super especiais também. Quero agradecer a Consuelo da Morada Lanches, a Maite Dari Fotografias, ao Cezinha, lá do açougue Dois Irmãos, na Vila Isabel, seu Osmar também, do Tijotelhas, na Vila Isabel, ao Flávio, na TEF Contabilidade, né? Quero agradecer ao Cris da Ciclomotos, na Rua Barbosa de Andrade, centro de Três Rios, tudo que você precisa para sua moto. Quero agradecer também ao Manchinha, né? É isso aí, aos ovos Manchinha, os maiores e melhores ovos de Três Rios em toda a região, beleza? E é isso, vamos que vamos, deixa eu ler aqui a biografia dessa última, para fechar com chave de ouro, hein? Dessa última entrevista aqui do ano de 2025, tá? Presta atenção, não vou falar o nome dela não, mas ela tem 36 anos de idade, tá bom? Ela é psicopedagoga, quase que trava, né? Quase um paralelepípedo, de psicopedagoga de formação, né? Ela atua na área como professora de educação infantil e dando reforço escolar. Ela é católica, ela é missionária da comunidade católica Shalom, tá? E ela é comunidade Aliança, né? Dentro da comunidade Shalom, ela é comunidade Aliança. E trabalha também na loja católica Sagrada Família. E tem um desejo enorme, fortíssimo no seu coração de evangelizar a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, tá? Tão simples assim. Corta para ela, Natália Coutinho Fernandes Santos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulinho. Agradecer pelo convite de estar aqui, né? Graças a Deus está sendo possível, né? Estar junto com você aqui, com todas as pessoas que vão acompanhando, né, esse podcast, que é motivação, que é incentivo para quem está lá do outro lado, de acreditar no seu sonho, né? Acreditar no sonho de Deus que tem para cada um, que ele que sonha, né, no nosso coração e vai dando a graça de realizar, né? Então, assim, agradecer por estar aqui hoje. Amém. Ela é um pouco tímida. Amém. Calma, relaxa, tá tudo certo. Porque ela, né, como atua nessa área escolar, né, no ano letivo é difícil trazê-la aqui, né? Então agora já tá de férias, 100% de férias, mas ainda tem que ir lá para ajustar alguma coisa. Não, já foi de férias, graças a Deus. Bacana, isso aí. E aí, então presta atenção, peraí. Antes eu perguntar aqui como você concilia essas duas coisas, né? De empresária, de empreendedora. Mãe, né? Professora, comunidade. Conta um pouco da Natália. Lá atrás, a Natália criança, a Natália jovem, esse desejo de empreender desde pequenininha, né? Ou não, foi uma oportunidade que apareceu depois de adulta, né? E aí você abraçou essa oportunidade e começou a empreender com a loja católica. O empreender para mim é assim sempre, vamos lá, um pouco antes de empreender. Eu nasci em Petrópolis e ali naquelas comunidades, sabe, que você passa assim, vê aqueles morrões, sabe? Uhum. Quem conhece a cidade de Petrópolis, você passa ali naquela avenida, vê aquelas comunidades cheias de barraquinhos assim. Sim. Eu morava em Petrópolis e eu vim para Três Rios em 99. Ah, é? Isso. Com quantos anos? Nasci com 10 anos. Eu não sabia que você era de Petrópolis. Aham. E eu vim porque era assim, tava muito difícil. E foi vontade de Deus vir pra cá, porque lá tem muita barreira, deslizamento. Tem. Quando a gente mudou em dezembro, quando foi em janeiro, a nossa casa só ficou uma parede em pé.
A nossa casa, a gente mudou em dezembro, quando foi mais ou menos 15 de janeiro, por aí, eu com 10 anos, depois eu voltei nesse lugar que era a nossa casa, com certeza a gente ia estar em casa, porque a gente não ia ter outro lugar para se abrigar diante da chuva. Aí só ficou uma parede, que é a parede do meu quarto, toda a casa caiu. Então, assim, eu vejo que foi cuidado de Deus. A gente veio muito às pressas para 3 dias, diante de muitos desafios da minha família ali. Eu era criança, a gente lembra pouco, né? Mas eu sei que era muito difícil. E ali Deus trouxe a gente pra cá. Quando eu vim pra cá, minha mãe sempre trabalhou muito, Paulinho. Sempre. Minha mãe trabalhava como costureira em fábrica, já trabalhou na feira, como na produção ali. Trabalhou como rematadeira na NM, na Brance, sempre trabalhando em fábrica. Então, assim, eu sempre lembro da minha mãe trabalhando. E eu fui crescendo e eu falava assim, eu queria ter alguma coisa, queria ter meu dinheirinho. Só que não tinha como minha mãe, assim, me dar, assim, jovem, você quer ter essas coisinhas. Aí o que eu comecei? Tava uma febre, assim, na época, eu tinha mais ou menos 15 anos, de chaveirinho, fazia biju de miçanga, essas coisas. Gato, cachorro. Aí eu lembrando, assim, um pouquinho de como eu comecei nessa parte de empreender, eu era muito inconformada, assim, no sentido de que todo mundo fazia gato, cachorro. Aí eu já queria fazer. Aí eu já fazia jacaré, nega maluca, coração, estrela. Aí eu entrava, que antes não tinha Instagram, Facebook. Era grupo de e-mail, que a gente entrava em grupos de e-mail, que, tipo assim, era... A pessoa mandava um e-mail com passo a passo, eu entrava em grupos de e-mail. Não sei se você nem... Isso existiu. Alguém aí pegou grupos de e-mail, que a gente fazia grupo por e-mail e ali ia compartilhando conhecimento por grupos de e-mail. Então ali eu fui me aprofundando dentro dos meus trabalhos ali. Aí minha mãe, trabalhando em fábrica, ela conhecia muita gente. Aí era minha alegria, ela chegava da firma e ela vinha com 5, 6 pedidos pra mim. Aí eu fazia. Aí ela já no outro dia levava. Aí o pessoal gostava e vinha com outros pedidos, de outra cor, de outro jeito. Aí eu sempre... Aí assim começou esse gosto de poder fazer coisas manuais, né? No caso foi as miçanga com as bolinhas. E eu fui aprendendo nesse momento, porque tinha uma loja em 3 dias que tinha peça, te dava algumas aulas. Aí que eu fui no grupo de de e-mail, e nessa loja aprendendo a fazer e já colocando em prática, e minha mãe levava para vender minhas coisas. Foi isso, com mais ou menos 15 anos, 16. Mas ali você já tinha essa noção dessa questão de empreender, de falar, caramba, então, tá dando certo, eu vou montar minha loja, um dia eu vou montar minha lojinha disso, ou não, era algo que você empreendia, mas sem saber que estava empreendendo? Algo que eu empreendia sem saber que eu estava empreendendo. Era muito instintivo, assim, no sentido de que eu precisava ter algum recurso. Então, era a forma que eu tinha para poder ter algum recurso. E o que você comprava? Você lembra de alguma coisa que você comprou na época, quando você tinha 15 anos? Eu queria tanto isso daqui, eu fui e comprei. A primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu tive assim, um saláriozinho e tal, eu também comecei a trabalhar, fazendo estágio e tal, que eu comecei a trabalhar cedo. Eu paguei um passeio pra mim e pro meu irmão, pra gente ir pra Terra Encantada. E aí eu achei, assim, ótimo que eu pude passear, que eu não saía, não fazia quase nada. E a gente foi pra Terra Encantada, foi eu e meu irmão, eu paguei a passagem dele, viajamos sozinhos. Mas era excursão mesmo? Era uma van. E que eu vi o cartaz assim na rua, entrei em contato e deu certo. Eu vi que era o pessoal direitinho, que já fazia excursão. A minha mãe deixou a gente ir. Essa época eu já devia ter uns 17. E meu irmão tinha 11 anos, foi nós dois. Aí foi muito bom. Foi a primeira coisa que eu pude fazer assim com meu dinheiro,
financeiro. E as outras coisas foram seguindo nesse sentido, né? Que nem a escolha da faculdade também. E as outras coisas que eu fui fazendo era assim, aonde eu podia fazer, onde eu podia caminhar pelas minhas próprias pernas. Que minha mãe sempre me incentivou, mas nunca teve como assim me bancar nesse sentido, assim. Aí eu falei assim, então eu vou fazer uma faculdade que é acessível, que eu posso. E aí cada coisa foi de acordo com a providência de Deus. Eu falo muito da providência de Deus na minha vida, né? Foi abrindo as portas, foi providenciando cada passo, assim. Você falou assim, eu fui fazer uma faculdade que eu podia, que era acessível. Isso. Bacana. Mas não era uma faculdade, era algo que você um dia tinha pretendido trabalhar, foi mais por essa questão de ser mais acessível ou não? Eu não, também levo jeito para ensinar, para ser professora, né? Que essa foi a primeira faculdade? Sim, foi pedagogia. Né? Pedagogia, né? Então foi algo também que de certo modo você gostava ou não? Foi aquela questão tipo assim, pô, é mais acessível, eu vou fazer e vamos ver se eu gosto. Ou não? Quando eu estava no ensino médio, eu entrei no curso normal, porque eu percebia que era uma coisa que eu gostava, assim, de trabalhar com crianças. Mas quando eu cheguei no curso normal, nível médio, aí jovem, aquele negócio todo, aí eu não fiquei, Paulinho. Eu falei, eu não quero isso pra mim, não. Eu fiquei meio assustada, porque quando a gente faz estágio, é uma realidade diferente, mas ainda tá aprendendo. E teve situações de eu ficar sozinha, até na sala, que o professor tinha que se ausentar. Ai, na turma cheia, você sem experiência. Aí eu, não dá não. É mesmo? Saí correndo. Saí do curso normal, parei. Aí eu falei assim, e eu não tinha certeza que eu queria fazer. Aí eu falei assim, vou fazer o ensino médio normal, que me habilita a fazer uma faculdade, que aí eu vou me preparando para poder fazer um vestibular. Aí quando eu fui fazer vestibular, aí dentro das opções, eu acho que eu sempre racionalizei muito, assim. Aí eu vi o que hoje eu tenho condição de passar. Assim, não sou boa em matemática, não sou boa em química, não sou boa em física, não sou boa em nenhum, assim, exatas. Aí eu olhei ali dentro da grade dos cursos, qual era o curso que era dissertativo, que não era nenhuma exata aberta, que eu tinha que escrever, resolver. Que eu tinha feito pré-vestibular, mas a parte de exatas eu era assim, eu sei que se depender da minha capacidade de exatas vai ser um pouquinho difícil. Aí eu vi que pedagogia, a parte dissertativa era português. Aí pronto, eu escolhi meu curso. Entendi. Dissertativo vai ser português. E eu também não tinha, era o curso que tinha na cidade, né? Aqui em Três Rios, que era o CEDERJ. E Juiz de Fora e outros lugares eu não tinha como pagar passagem, me manter em uma outra cidade. Então eu escolhi meu curso assim porque era o que eu tinha condição de passar. E realmente eu passei muito bem, porque eu fui assim vendo, isso aqui dá pra mim. E fui botando um pezinho de cada vez aonde dava. Bacana. Mas e você em paralelo, você continua ainda empreendendo ou não? Você deixou de lado e seguiu? Não. Aí na faculdade eu vendia meus chaveiros. Todo lugar que eu ia, eu já levava meus produtos e assim eu já ia juntando as duas coisas, né? Aí eu concluía o meu curso. Mas chegou um momento que a loja fechou e eu não tinha onde comprar material. Essa loja que eu sempre comprava, eu gostava de ir lá fazer curso, aí ela fechou. Aí eu dei uma parada, porque antes a gente não tinha muito esse negócio de comprar na internet, né? Não tinha. Se você não tem uma loja, não tinha uma loja que te fornecia material, você não tinha como confeccionar. Então aí eu parei. Aí veio o serviço na comunidade, o chamado, né, de Deus na minha vida, o noivado, o casamento. Aí depois de casada, a gente tem 11 anos de casamento, fizemos agora em dezembro. É nesse, mais ou menos há uns 5 anos atrás, que a minha mãe, eu fui na casa da minha mãe e ela veio com um baú. Sabe aquelas, tipo
é uma caixa, assim, de fábrica pequena. E eu tinha muita bolinha e material nessa caixa, que eu fui seguindo as outras coisas, acabei, casei e deixei essa caixa na minha mãe. Aí ela veio com essa caixa, assim, que nada que você deixou aqui. Isso, assim, já há anos de casada, 5 anos. Aí eu abri aquela caixinha assim, eu falei assim, gente, como que eu pude deixar uma coisa assim que eu gosto tanto? Aí eu comecei a fazer de novo. E logo nesse momento eu voltei, peguei minha caixa e eu tinha esse desejo assim, gente, ficava com isso, gente, não tem aonde as pessoas comprarem material em 3 dias, onde eu comprar, né, se eu gosto de fazer as coisas, e não tinha. Aí veio o convite, né, que a Rosângela, né, até a sua sogra, ela tinha uma loja católica em 3 dias, no centro de uma loja bem antiga, um ponto bem antigo, tem mais de 30 anos esse ponto, e ela procurou a gente para poder ver se a gente queria, tá? Eu acho que você até comentou na época, porque aqui na Ciclomoto, né, aqui a gente já tinha produtos católicos, porque eu parei as coisas de miçanga, as bolinhas, os chaveiros, as bijus, e a gente casei, meu esposo e eu sempre trazia desejo de evangelizar, né? E a gente vendia produto da Canção Nova. Eu parei de vender uma coisa e comecei outra e nem tinha percebido. A gente vendia Canção Nova, porta a porta. Aí só que eu não ficava só no porta a porta no livrinho. Aí eu queria assim, ter alguma coisa que a pessoa já quisesse comprar na hora, presentear isso. Aí a gente montou na Ciclomoto que é a Ciclomoto, pra quem não conhece, é uma loja de peças de moto. Isso. Aí a gente montou uma portinha do lado da Ciclomoto, da porta da Ciclomoto, com camisa, acessórios católicos e produtos da Canção Nova. A princípio, assim, era isso, né? Como é que era o nome da loja? Era Guadalupe. Guadalupe, mesmo. Loja católica Guadalupe. Guadalupe ou só Guadalupe? Guadalupe. Nossa, loja católica Guadalupe. Aí a gente vendia, aí eu postava, tirava fotos com os produtos, postava na rede social, porque essa loja ela não fica bem no centro de Três Rios, né? É no centro, mas não é onde muitas pessoas passam a pé, mas o pessoal de carro mesmo. Então, assim, tinha muito público que vinha na loja Ciclomoto, que acabava comprando os produtos e as pessoas que viam no meu status os produtos. Aí que veio chamar. Essa é a sua oportunidade de pegar esse ponto. Aposentou, não queria mais. E é um ponto que já tinha clientes, porque mais de 30 anos, né, como você disse. Então aí foi uma grande oportunidade que vocês viram de poder adquirir esse ponto. Aí a gente rezou, né, pedindo discernimento a Deus. Nessa época eu já estava caminhando na comunidade, né, e fui perguntar se era vontade de Deus e a gente percebeu que era vontade de Deus, sabe? E eu já, mãe, casada, com 3 filhos, estava vindo o Cristóvão, nosso 3º filho. Então, assim, com uma vida já bem intensa, já era concursada como professora, já trabalhava na sala de aula. Aí, missionária, né? Da comunidade Aliança, nem eu falei no início. Então, assim, como que vai dar? Não vai dar. Isso aí. A conta não fecha. Como que você concilia sua formação, né, de professora com a gestão da loja católica Sagrada Família? Mas Jesus confirmou que era vontade dele. Então, ele que se vira. Exatamente. Então, aí veio a loja, né? No primeiro momento, era assim, tava como se terminando a pandemia. A escola estava fechada e eu dava aula remota. Então, não precisava ir na escola. Então, eu peguei a loja, dando aula remota e continuei em 2021. E, assim, meu sogro, minha sogra me ajuda e minha mãe com as crianças. E aí, o horário que eu tava na loja, eles estavam em casa com as crianças, a gente foi revezando. Aí a pandemia acabou, a escola voltou e vem mais uma criança. Vem nossa 4ª filha, a Josi. E aí eu falei assim, agora não vai dar. Aí até a licença maternidade e tal, fui segurando. Peguei uma turma ainda nesse período, grávida e tal, bem apertado, mas foi seguindo.
Mas aí quando foi há 3 anos atrás, que isso foi em 2020, certo? Final de 2020, quando foi. Aí chegou um momento que não estava dando para conciliar. Aí eu tirei licença sem vencimento na prefeitura, que você, como eu já tenho algum tempo, né? A gente tem como tirar licença sem vencimento, que é você não perde a sua matrícula, mas também não recebe, né? Aí eu tirei licença sem vencimento por 2 anos para poder estruturar a loja. Aí me dedicar ao cuidar das crianças e à organização da loja. Porque foi seguindo, né? E a gente sempre tive esse como princípio que a loja pudesse ajudar as pessoas, assim, fornecer produtos para que as pessoas pudessem também criar seus próprios produtos. Então a gente tem muito cliente que tem seus clientes, né? Você fornece a matéria-prima ali, né? Para confecção de produtos católicos. Então, aquilo que você sentiu necessidade na época das miçangas, sim, né? Exatamente. Uma lojinha que fornecia, depois fechou. Isso. Né? E com isso te fez até parar pouco, porque não tinha. Então, você já sentiu essa necessidade. E hoje você é a loja que fornece, então tem outras empreendedoras nas comunidades que buscam os produtos com você. Sim, aí eu vejo assim que Deus foi juntando um pouquinho, né, da história mesmo, aí pegando, aí veio esse chamado, que a loja é ali no ponto comercial, já bem movimentada, no centro de Três Rios, e não ter aonde as pessoas comprarem um produto para poder fazer suas próprias peças. E eu sempre foi minha alegria fazer isso. Então, assim, poxa, então vamos juntar esses dois. Então, a loja hoje é loja e ateliê, né? Então, a gente confecciona muito, assim, 70% dos produtos que a gente vende é confeccionado na loja católica. E a gente também fornece material para confecção de terços e acessórios para que as pessoas possam criar suas próprias peças, porque também fica mais barato, porque às vezes a pessoa tem pouco recurso, quer presentear, quer evangelizar também e não tem como já comprar o produto pronto, tem até o gosto de fazer, né? Aí a gente, nesses 2 anos, eu pude parar, né? E estruturar isso. Mas ao contrário, você chegou a pensar ao contrário, tipo assim, eu acho que eu vou fechar. Porque eu tô sem tempo, né? São 4 filhos, né? Que tinha nascido a Josi. Sim. E aí você chegou a pensar, cara, não vou dar conta, eu tenho que dar aula, né? Eu tenho as minhas crianças, eu tenho a comunidade, eu acho que eu vou fechar a loja ou não. O plano realmente foi, você vê, né? Até a sua escolha de trabalho foi super providencial, porque você escolheu fazer um concurso e o concurso, por ser concursada, isso te permite tirar essa licença para poder estruturar, né? Verdade. Você chegou a pensar em fechar ou não? Não, assim... O plano realmente foi esse. Não, como eu sou concursado, eu tenho esse direito, então vou segurar a matrícula para poder estruturar a loja. Esse sempre foi o plano A, vamos dizer assim. O plano, achava que ia conseguir. Mas a vida real, a gente vai vendo que às vezes não dá conta, né? Assim, não, vai dar. Mas aí, assim, o cansaço, a estafa, né? Não tava dando para conciliar. Então, assim, eu precisei tirar a licença por causa disso. E eu queria que a loja pudesse dar passos maiores. Que a gente foi seguindo, reformamos a loja, trouxemos novos produtos, mas só que eu pensava assim, não, eu preciso de um tempo maior para organizar melhor, questão de fornecedores, fechar o que a gente vai estar vendendo na loja, conseguir novos fornecedores, né? Porque é uma área que eu não atuava. Sim. Eu não conhecia, eu vim da pedagogia, eu te falei que não sou boa em exatas, em números. Então, aí, poder parar, fazer cursos sobre isso, sobre administração, aprender sobre marketing, que é muito importante. Então, assim, eu falei assim, é necessário, porque a loja é vontade de Deus. A gente rezou, discerniu, Deus falou que é vontade dele. Então, a gente tem que dar o melhor. Capacitar, né? Se capacitar para isso. Então, assim, o Cris, né, a gente rezou junto, sempre foi me apoiando no que foi necessário, mas por ele tem outra loja, né, então
ele sempre esteve nos bastidores me ajudando a discernir, mas era preciso eu me profissionalizar, né? Então por isso eu tirei a licença sem vencimento para poder estudar mais sobre essas coisas, marketing, gestão, alinhar fornecedor, essas coisas. Aí e voltar para a escola agora depois terminou minha licença sem vencimento. E esse ano foi o primeiro ano, assim, depois que eu voltei, que eu peguei uma turma, concluí agora, graças a Deus. E como que foi? Como é que você sentiu agora, depois que você se capacitou, alinhou os processos da loja, né, fornecedores, tudo direitinho? E como que foi esse ano para você? Esse ano... Mesmo com a loja, sim, mas já capacitada, já ajustou os processos. É sempre um processo, nunca tá pronto, fechado. Mas, assim, não foi tão pesado quanto antes, quando eu cheguei, a ponto de assim, não dá, eu vou passar mal e não vou conseguir cuidar de nada, nem de ninguém, né, das crianças, da loja, de nada. Então, assim, eu saio finalizando, né, agora fechando o ano, pode fazer um olhar assim pra trás, eu fui assim, muito grata a Deus, porque ter uma organização. É assim, qual que foi a meta esse ano? A prioridade. Né? Então, assim, a minha prioridade, Paulinha, esse ano foi Deus, assim, em primeiro lugar. Acordar cedo, né, se sacrificar, né, na nossa humanidade e na missa como missionária, né, na missa diariamente, 6h30, fazer minha oração. Aí depois eu ia para a loja e ficava ali até por volta de 11h30, meio-dia às vezes. Quando era meio-dia eu já tava super atrasada. Aí corria pra casa, almoço as crianças ali, aquele suporte, mãe de menina, pentear o cabelo, aquela coisa toda, correria, são 4 para se arrumar pra escola. Mas aí no máximo eu já tava chegando meio-dia em casa pra poder estar 1 hora na escola. Então assim, almoçar, dar um suporte às crianças e estar na escola. Então assim, bem corrido. Aí eu ia revezando, por isso que às vezes eu não tô na loja todos os dias. Sim. Então assim, aprender a delegar é importante, saber acompanhar, né? Então assim, você vai aprendendo, porque ali hoje tem algumas meninas que me ajudam no questão do atendimento na loja, diariamente ali com os clientes na produção das peças, né? Hoje você tem quantas funcionários? Então, a loja, na verdade, é da minha mãe. Eu falo que eu sou idealizadora, né? A minha mãe trabalha ali, tá junto, que o nome da loja é da Noemi, o nome fantasia Sagrada Família. E ali tem uma equipe que ajuda a ela, né, a produzir, que são 2 meninas, né? Mas também a gente tem os parceiros, pessoas que fornecem material, seus produtos, e a gente vende ali, então vai agregando muito, né? Que nem tem uma menina que ela faz amigurumi, a outra faz crochê, e ali vai somando produtos, pessoas que fornecem na cidade, são produzem artesanalmente, ali a gente vende o produto dessas pessoas, então não fica tão pesado. Ali a gente é mais a demanda da loja mesmo, né? Que vai no atendimento, e a produção, porque vai juntando, vai ajudando outras pessoas também, nesse sentido, né? De vender as coisas que as outras pessoas produzem, às vezes não tem essa porta. Sim, bacana. E como que foi pra você, assim, ver as Natálias da vida entrando ali, para poder conseguir os produtos, as matérias-primas para poder realizar a confecção dos seus próprios produtos. Como que você criou essa cultura ali? Porque, tipo assim, as pessoas já iam ali sabendo que tinha matéria-prima para poder criar os seus produtos, ou você foi criando essa cultura, educando, via que tinha alguma menina que ia lhe comprar, que tinha mais potencial, você falou, pô, a gente também tem aqui as peças, se você quiser produzir para comercializar, a gente também vende, né? Porque não é algo que era cultural aqui em Três Rios, não tinha esse costume. Acho que você que criou
né, criou isso daqui. E como que você fez para educar essas pessoas a estarem vendendo, Então, sendo empreendedoras, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que isso foi o mais, assim, bonito, assim, de Deus, essa parte. Porque veio dessa necessidade de eu não ter aonde comprar. Eu acho que todo empreendedor é um pouco disso, né? Ele vê uma falta que talvez outras pessoas nem perceberam, né? E é isso, a gente vai exatamente... Não, isso, pra mim, isso é importante. Não tem. Pode ser que seja importante para outras pessoas também, né? Então, eu acho que é esse que é o diferencial. E essa que é a minha missão. Eu falo que eu sou idealizadora da loja. Por causa disso, eu vou vendo essas brechas, essas faltas, e eu vou tentando acrescentar nesse sentido, né? Porque as meninas já vão conseguindo, né? Graças a esses 2 anos, serviu para dar a fluidez da loja, né? Já consegue abrir, levar bem, mas eu vou vendo ali o que está faltando a cada dia. Eu vou implementando, criando novos produtos, incentivando, né? E as peças foi isso. Porque aí vinha uma cliente, eu lembro, a nossa primeira cliente, hoje ela ainda tá com a gente, ela chama Verani, a dona Verani. Ela veio e ela falou assim, mas você não vende pra poder a gente fazer também não? E tal. Eu falei assim, vendo, e eu, se quiser eu ensino a senhora. Aí eu fui, peguei um canudo, que a gente faz os nós de São Francisco com canudo, e mostrei, ensinei ela. Ali, na hora, ali no balcão, que ela queria aprender. Aí ela, que legal, ela já fez a compra ali dos produtos, porque isso já estava no meu coração de vender as peças. Porque eu queria e não tinha onde eu comprar. Então, assim, pode ser que outras pessoas queiram. Aí a dona Verani veio e falou que ela queria aprender. Aí eu ensinei ela ali rapidinho no balcão. E ela já fez a comprinha dos seus primeiros materiais para ela poder fazer. E ela veio toda animada com o texto dela pronto para mostrar como que ficou. Aí nisso foi vindo outras pessoas da mesma forma. Do mesmo modo, você não vende não? Aí a gente começou a estruturar, né, nesse sentido, porque via que as pessoas tinham essa necessidade, né, de querer fazer, né, tão diferente você fazer um negócio com a sua própria mão ali, do seu jeito, colocar um pouquinho da sua identidade naquilo, né, você dá um presente até com mais afeto, né, e veio outras pessoas que queriam fazer nem sentido de vender. Eu gosto de presentear com terça, a dona Clécia. Ela é linda, já tem uns 80 anos. Aí ela vem, ela compra, pega o dinheirinho da aposentadoria para ela comprar material para ela poder dar terços de presente para as pessoas. E ela vem com, assim, cada um, se eu posso te falar o nome de muitas. Tinha uma amiga que ela veio no início, ela chama Fernanda, ela é de Levi. E ela é formada em nutrição. Aí ela tinha uma garagemzinha pequena na casa dela e ela falou assim, Nath, tem ali e tal, aquele espaço, e ela convivendo com a gente. Nossa, mas eu queria aprender e tal, e começou a aprender. Eu sei que em um momento Deus falou que aquele espaço que ela tinha na garagem dela não ia ser o escritório de nutrição dela. Ele queria uma lojinha católica. Ela abriu na garagem dela uma lojinha católica a partir desse incentivo, né? E ela aprendeu a resinar, que aí eu vi também. Que, por exemplo, eu sou devota, digamos, da família Martã. Os pais de Santa Terezinha, São Luís e Santa Zélia. Eu sou de verdade devota, tá aqui a medalhinha de Nossa Senhora de Guadalupe, da família de Santa Terezinha. Mas eu quero um terço de Santa Terezinha, da família de Santa Terezinha, São Luís e Santa Zélia. Não tem, ó. Você vai chegar lá do norte e vai achar um terço de São Luís e Santa Zélia? Não vai. Então eu aprendi, por esse tempo de aprender coisas, de poder me aperfeiçoar ali, eu aprendi a resinar e fazer os produtos exclusivos. São Luís e Santa Zélia, São Ivo e outros santos que a pessoa tem uma devoção, só que não tem aonde comprar. Então, assim, um diferencial da loja é essa exclusividade. São coisas que a gente faz ouvindo a pessoa, ouvindo ali a necessidade, a devoção da pessoa. Então, por isso que eu falo que eu sou idealizadora. Eu fui percebendo o meio. Eu fui vendo que as pessoas chegavam e ela queria
aquilo ali, eu quero tal. Não tem. E de 10 pessoas que chegavam ali, 6, 5, 4 não tinha. Mas se uma pessoa chegava ali, uma coisa não tem. Mas será que isso é possível? E ia me questionando, ia procurando ver se aquilo existia, se era viável, se vendia, se eu podia vender na loja. Então hoje a loja tem crescido por causa disso. Desse olhar atento da gente ouvir os clientes e ver qual que é a necessidade das pessoas. Toda devoção é importante, então. É uma devoção católica, é real, como se fala, a igreja é apoiada pela igreja, que a gente tem esse cuidado de ser católico. Devoção católica. Então a gente aprende a resinar por causa disso, e isso a Fernanda abriu a lojinha dela, aprendeu a resinar também. Lá eu tenho um cliente que ele é mototáxi, ele e a sua namorada, a Roberta, eles têm uma loja online, e toda a festa eu cheguei na Nossa Senhora da Conceição, no Cantagalo, ele estava com uma barraca cheia de terço, rosário, chaveiro, cordões, e a Roberta e o seu Alaí fazem. Então, assim... A Roberta, sim. Sim, eles são cliente nosso, e já, assim, é uma coisa que vai... Que eles compram com vocês e montam. Sim. E é um trabalho bem bonito, tá? Que eles fazem. Eles levam também na comunidade Sagrada Família na Jaqueira. Sim. Né? É bacana. Uhum. Tem algum cliente que começou a fazer por questão mesmo de terapia, de repente estava passando por um momento de ansiedade, depressão, e esse trabalho artesanal com produto religioso acabou de alguma forma, não sei se a palavra é curando, fazendo com que os dias, né, fossem menos difíceis? Sim, é muito nesse sentido, né? Eu acho que todo o trabalho artesanal pega um pouco disso, de você colocar ali, porque o trabalho edifica o homem, né? Diz a palavra. E quando você está se dedicando ali, você está saindo um pouquinho de você para poder se concentrar em algo que está ali fora, né? Então isso gera um sentimento, e você ver pronto também, e como ficou bonito aquilo que você fez, traz uma satisfação, uma realidade, assim, uma realização, né? Foi eu que fiz. Então isso, assim, de fato, ao longo desse período, desses 5 anos que a gente está na loja, é pouco, né? Mas sim, já vou contemplando, assim, né? Eu falo da Dona Clécia, né? Que ela faz por amor, para poder levar o nome de Jesus, e ela vai se sentindo feliz, realizada nessa missão de fazer e presentear, e outras pessoas ali que fui vendo isso, sabe? O trabalho com os terços tem ajudado mesmo no seu dia a dia, né? E também ajudado de forma concreta no sentido de recurso mesmo da sua família, né? Então, assim, de forma muito concreta, graças a Deus. Vocês, eu te perguntei isso porque vocês também, não sei se ainda fazem, vocês forneciam imagens toda branca, assim, né? Está pintada, né? E eu não me lembro quem me contou, né? Mas que tinha uma moça, não sei se é do Cantagalo, que ela ela estava tipo com depressão, alguma coisa assim, e vocês ensinavam a pintar, a detalhar, alguma coisa, tinha um livro, alguma coisa material onde vocês ensinavam, a pessoa poderia aprender a pintar a imagem ali, né? E se eu não me engano, essa moça, ela que estava passando por um momento muito difícil de ansiedade ou depressão, não sei se até mesmo pensamento de morte, não sei, alguma coisa assim, e aquilo dali transformou o dia dela. Só que eu não me lembro quem contou. Agora eu me lembro. Você lembra, agora há pouco eu falei que a gente vai juntando lá na loja as pessoas, alguns artesãos. Essa moça... Se eu não quiser falar o nome, não tem problema, tá? Essa moça, eu chamei ela para ajudar e fornecer o material, e a gente vendia o que ela pintava e decorava. Aí, na época, eu comprei um curso
de pintura sacra, né? Que aprendi a fazer tudo, Paulinho. Aprendi. Pintura sacra, foi. Isso. Eu comprei um curso e só que eu não tinha muito tempo para poder fazer o curso e tal. Aprendi o básico que eu já conseguiria articular. Aí eu tinha um acesso ainda do curso, eu falei assim, você quer continuar o curso e você faz as imagens e eu vendo as suas imagens aqui na loja, porque pra mim vai ser bom que a gente vai estar somando, trazendo um produto bonito, de qualidade pra você também. E foi o que aconteceu. Aí ela pegou o acesso do curso que já estava ali, que era o acesso de 1 ano, e ali ela aprendeu a fazer também e a gente vendeu por um bom tempo os produtos, as imagens que ela fazia estilização e pintura de imagens ali na loja. Esse agregar, sabe? Vai juntando as pessoas, juntando os recursos, né? Então teve isso mesmo. Agora eu me lembrei. Muito bacana. Eu achei forte essa história, assim, achei bacana o propósito, né, na vida da outra pessoa, né? Sim. Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou assim, como gestora, né? Porque igual você falou, você não sabia ainda fazer a gestão, né, de uma loja. A gente quer ter uma loja, mas envolve gestão, né? Envolve tudo isso, né? E qual foi esse principal desafio? Foi esse que você já falou, de conciliar tudo? A vida de consagrado à comunidade, família, colégio, né? Ou foi a questão mesmo de ter que se capacitar? Eu acho que o maior desafio assim, é conciliar a vida, né? Que a gente pode ter alguém assistindo a gente e pensar assim, eu não consigo e tal, não tem quem me ajude. Sim. É muito difícil, eu sou muito exigente em relação a isso, eu quero ser e sou, graças a Deus, assim, por graça de Deus, presente, quero estar em tudo, né, com as crianças, e estar ali. A Ana agora há pouco me ligou, já deixei combinado, né, a minha mais velha de vir me encontrar. Assim, conciliar é muito difícil, mas também saber que a gente não tem como dar conta de tudo, então, assim, confiando, dando espaço, delegando. Isso é um aprendizado que se dá todo dia, né? Você dá espaço, acreditar que o outro pode fazer, o outro pode te ajudar, né? Então, assim, não querer ser pesado para o outro, mas poder deixar que o outro participe da sua vida, sabe? Então, assim, isso é importante, um aprendizado foi muito importante, sempre. E outra coisa também a questão de você trabalhar com outras pessoas. Isso exige uma saída de si muito grande, né? De você saber, um relacionamento. Por exemplo, aprender a resinar é fácil. Aprender a pintar imagem é fácil. Porque você faz um curso, você tem boa vontade, você treina e treina de novo e erra até você acertar, vai sair. Né? Então você acreditar que você pode. Eu não sei fazer um caderno. A gente recebeu agora em dezembro um pedido de 65 cadernos. A gente tinha feito 5 cadernos o ano todo. E veio uma moça, fechou uma comunidade, né? Queria presentear seus catequistas e queria dar um caderno para cada criança matriculada na catequese ali da comunidade. Foram 65 cadernos. Cadernos de quê? Cadernos que nós fazemos cadernos. Porque a comunidade é Santo Antônio. Ela queria um caderno com capa de Santo Antônio. E nossos cadernos, que eu não falei, né? Que os nossos cadernos não vêm, por isso. Nossos cadernos, eles vêm as orações, as primeiras orações, que são cadernos para a catequese. Porque a criança vai para a catequese, ele tem um caderno e o nosso caderno já vai com as orações, ensinando a rezar o terço, ensinando as orações, porque isso eu vi que era uma necessidade. Nossa, tem que divulgar mais isso aí. Meu filho agora já fez primeira comunhão. Que era uma outra demanda. Porque tem que ir lá na vila apresentar. Botar os cadernos, né? Porque realmente é bacana com as primeiras orações. Isso. Né?
Que aí é um caderno que a criança vai poder guardar até o que aprendeu, que é já um caderninho com a capa ali do seu santo. A gente também faz com o nome da criança para poder ser algo especial. Aí isso foi uma das demandas que a pessoa perguntou: mas não tem caderno para catequese? Que meu filho entrando na catequese queria um caderno assim com tema, né? Ali para já ir evangelizando. Aí pronto, a gente criou a parte do caderno e a gente não tinha material, que a gente tem uma encadernadora que a gente comprou o ponto, graças a Deus, já com uma encadernadora. Tinha uma encadernadora lá em cima. Você tinha uma encadernadora lá em cima. Quando a gente comprou, tinha uma encadernadora. Aí, a partir dessa encadernadora que já estava na loja, a gente faz cadernos. Uma encadernadora que já deve ter o quê? Uns 30 anos? Por aí. Aí, a gente, semana passada, a gente entregou 65 cadernos. E aí você me perguntou dos desafios. Os desafios não foi aprender a fazer caderno. Porque com boa vontade, esforço, a gente vai procurando. E hoje em dia, a gente aprende a fazer tudo na internet. Essa que é a realidade. Se a gente tiver um pouco de foco, boa vontade, interesse, a gente consegue. Mas o que é mais difícil é a gente saber lidar com as pessoas. A gente ter empatia, né, ter paciência, também saber se não, já, pra mim já deu, eu preciso silenciar, né, se conhecer, porque quando você trabalha em grupo, você vai se expondo muito, ainda mais quando você tá na frente. Assim, o que é mais difícil é essa parte que a gente vai aprendendo todo dia, que é a humana, relacional, do atendimento, dessa sensibilidade de ouvir as pessoas, né? Porque hoje a gente conseguimos o caminho, por exemplo, fazer os cadernos. Mas aí amanhã é outra demanda. Eu continuar ouvindo o cliente, continuar me atualizando e tentando dar uma nova resposta de acordo com a necessidade das pessoas. Entendeu? Isso é constante. Porque senão a loja vai... A cidade é pequena. A pessoa já comprou um terço para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô. Então agora eu não vou dar um terço, eu quero dar outra coisa. Então o que eu vou fazer? Então isso é uma coisa que a gente aprende também no marketing e nas vendas. A gente aumenta essa demanda, né? O cliente volta e ele vai ter outras opções, né? Ele volta mais de vezes ou ele volta e compra outras coisas, né? Então é isso, ter esse olhar sempre atento para a necessidade do outro e o que a gente pode estar, de fato, acrescentando na vida das pessoas. Caramba, você falou algo muito legal. Acho que ninguém, eu não sei, acho que nenhum outro que passou aqui falou, pode ter falado de uma outra forma, não sei. Porque igual você falou, cara, no produto, para criar um produto, a gente aprende. Você erra aqui na produção de 1, de 2, de 3, de 10, mas uma hora você vai acertar aquele processo da criação do produto. E depois é só replicar. E tá tudo certo. Agora, você falou da importância do empreendedor entender de pessoas. Saber lidar com pessoas, saber ouvir as pessoas, ter empatia pelas pessoas. E algo mais importante ainda que você falou, do empreendedor se ouvir, se conhecer, se entender, né? Então, buscar uma melhora pessoal e buscar entender sobre pessoas, porque o produto, você aprende. Uma hora você coloca ele do jeito funcional, correto. Agora, o importante é entender de pessoas. Porque, na verdade, são essas pessoas que são clientes, elas que vão comprar, elas que vão trazer o recurso, né, para a sua loja. Eu sei que você está falando, por te conhecer, com um olhar muito mais além do que entender de pessoas que o cliente trazer recurso, dinheiro. Você está falando, acho que tenho certeza que de uma forma mais além, que é entender de pessoas para ter empatia, para ter caridade, né? Que a pessoa às vezes chega ali com um problema que você não sabe qual é, né? Então ela vai falar de um jeito, vai se expor de um jeito, né? Que é algo que ela está passando na vida que você não sabe, mas que é importante você entender de pessoas para saber lidar com aquilo.
claro, naturalmente vem o recurso, a pessoa vai comprar, você vai entender a necessidade, mas mais além ainda de entender um outro ser humano, né? Cara, sei que você falou foi. Eu acho que isso faz toda a diferença para o empreendedor. Porque é muito mais fácil a gente falar assim, eu não tenho. Não, desculpa, eu não vou poder te ajudar. Mas você, de fato, tentar ouvir aquela pessoa que, de fato, ela precisa, porque ela vai ao teu encontro, porque ela tem uma necessidade. Por exemplo, eu estou na área religiosa, né, de artigos católicos, então, de uma forma muito concreta, essa pessoa está procurando Deus, ela está procurando alguma coisa que remeta ela a Deus, que ajude ela de uma forma concreta em relação à espiritualidade. Então, eu ter esse olhar, não, eu não tenho isso, que a senhora precisa, que a senhora me falou. Mas o que a senhora, assim, como eu posso te ajudar? E ouvir a pessoa. Eu sempre falo com as meninas de conversar com as pessoas quando chegam lá na loja, perguntar de onde é. Eu vejo que muitos dos nossos clientes estão fora da cidade, são cidades vizinhas, ouvi-los. Como a gente aprende. Ontem mesmo, eu tava na loja e um senhor veio comprar de lembrancinha. Ontem não, sábado. Comprar de lembrancinha de Natal. Aí ele me contou que esse ano aquele não ia acontecer a mesma coisa de todos os anos. Que a irmã dele fala assim, não precisa levar presente não, mas de repente vem ela com a mão cheia de sacola, dando um presente pra cada um. Aí ele falou, não, esse ano agora vai ser essa ano não. Aí ele contou 30 crianças que são ali junto à família toda. Ele comprou um chaveirinho de R$5, um chaveirinho, aí comprou outras coisas assim, um bottom, um chaveiro, uma medalha, um imã de geladeira, né? Tinha uma pombinha do Espírito Santo. Eu falei assim, o que você acha de a gente montar um imã de geladeira com essa pombinha do Espírito Santo? Aí ele gostou da ideia, eu fui vendo que ele queria lembrancinhas, mas pra deixar cada um ali feliz e não sair ninguém com mão vazia. Então a gente foi montamos 35 presentinhos, lembrancinhas. Aí quando ele saiu, ele voltou, passou assim, chegou assim mais na frente do corredor e voltou. Aí eu falei assim, Deus falou no meu coração que era pra voltar, pra te perguntar, porque eu e alguns amigos, a gente se reúne para poder ajudar famílias assim nesse Natal. E eu falei, Deus falou no meu coração para perguntar para você. Você sabe algum lugar, alguma instituição, alguém que esteja precisando, né? Porque além de dar um presentinho ali para minha família, eu queria ajudar alguém que esteja precisando. Aí eu falei, então eu vou falar agora, porque se alguém quiser ajudar, é a Obra Social Madre Palmira, que é no bairro Santa Terezinha. As irmãs, aí eles adotam crianças, que são as crianças que são assistidas ali pelo projeto, que aí você pode pegar uma criança, dar um chinelo, um lanche, uma muda de roupa, né? E ali monta kits para as crianças. Aí eu falei dessa obra a ele. Nossa, que interessante. Aí tirou um negócio do bolso, abriu. Era o papel da obra social que estava no bolso dele. Nossa. Só que ele falou assim, eu tô tentando ligar para esse lugar e eu não tenho... Não tô conseguindo, ninguém atende telefone. Peraí que eu tenho o WhatsApp e eu tenho o Pix das irmãs, porque a gente ajuda essa obra. Aí ele, poxa, é muito de Deus, eu tô tentando ligar para lá e a semana toda eu não consigo. Então você ouvir a pessoa, você ouve e você vai vendo que não é sobre vender, é sobre que é mais, é Deus que vai unindo as pessoas, Deus que vai conduzindo a nossa vida, né, de acordo com a vontade dele. Se abrir a isso. Cara, pegou esse, fica até sem resposta, mas é Deus mesmo, mas só pode ser Deus, né, porque olha que coincidência, né? Sim. Deucidência, né, que fala, né? Eu ia te perguntar outra coisa aqui, me fugiu agora. O que eu ia te perguntar, gente? Deu um branco aqui, que eu fico tão envolvido ouvindo, né? Isso. Na verdade, eu ia testemunhar isso. O carinho que vocês têm na loja com a necessidade. Vocês entregam mais do que o cliente precisa. Vocês entregam mais. Eu fui pedir lá fazer um terço, né? Pros pais, né? Do Francisco, que nos deixou recentemente, o filho do Gustavo e da Lu.
Lu, Flávia, eu sei, Flávia chama Lu chama Flávia, né? Lá da São José Operário, né? E o Francisco, ele era autista, né? Ele tinha essa condição. E aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu queria um terço da Cristomania, né? Que vocês presenteiam um sócio evangelizador da Cristomania, um ouvinte todo mês, com um terço personalizado da Cristomania. E eu quero da Cristomania e escrito Francisco também. Só que ele tinha essa condição. E eu queria que você fizesse, porque sempre o símbolo é um colar, né? Um quebra-cabeça colorido, né? Eu acho que é assim. Uma fita. Né? Isso, uma fita. E eu falei assim, mas eu quero colorido. Igual é essa fita, né? Então eu quero um terço assim. E beleza, e falei, são lá da São Francisco, né? Então acho que um terço com a medalhinha de Francisco, uma coisa assim. Né? São Francisco não, eles são da São José Operário, né? Mas ele é o Francisco. E aí, beleza. E quando eu fui pegar, aí num campo ali do meio, né? Na medalhinha, né? Onde fica ali, tava escrito o nome dele. Vocês imprimiram, tipo, o nome dele. No entremeio. Hã? No entremeio ali do lado. Tava escrito o nome dele na medalhinha e tava escrito Meu Anjo Azul, se não me engano. Né? Cara, sim, vocês entregaram mais do que eu pedi. E eu sou enjoado, eu sou detalhista. Quando eu chego, olha, eu queria sim. Como vocês têm essa sensibilidade de ouvir, eu queria sim. Um texto assim, assado, personalizado desse jeito. Tem como ser assim, assado? Tem. E vocês entregaram mais. Eu falei, como que vocês fizeram isso daqui? Como que a medalhinha vocês ajustaram certinho para ter o nome dele aqui, o Meu Anjo Azul? A fitinha do autismo, escrever Meu Anjo Azul de um lado, e do outro lado a gente fez São José. E aí falou justamente isso. A gente errou várias vezes, porque a gente imprimia com tamanhos, né? Daquele símbolo da medalhinha do entremeio. Então a gente foi errando, até achar o tamanho correto. E aí hoje a gente faz isso, personalizado. Cara, a gente é aquilo incrível. Os pais ficaram super emocionados. Paulinho, é muito interessante, né? Porque as meninas vieram, né, com essa necessidade, essa demanda. Aí eu falei assim, peraí que eu vou, né, trouxe isso tudo que você passou. E aí a gente fez um terço branco, que significa pureza, inocência. As meninas nem, pode ser que nem, com as contas brancas. E ali, né, no entremeio, São José, né, que é a devoção da família. E do outro lado, o nome Francisco e o símbolo do autismo. E o termo Meu Anjo Azul é um termo que se usa para as crianças com autismo. Ah, é? Eu não sabia. Sim, e na nota que teve de falecimento, se escreveu isso sobre ele, Meu Anjo Azul. Aí, conhecendo a família e conhecendo ele, eu falei assim, pronto, então ele é branco, que remete à pureza, à inocência da criança, e ele vai ter o símbolo do autista, né? E Meu Anjo Azul, porque é isso, né? Foi um presente, um anjo de Deus, né? Que a gente teve nesse tempo e Deus, quando quis, chamou de volta. Então, assim, ter essa sensibilidade e querer transformar em amor, assim, né? O que a gente vai tendo ali, esse recurso. Então, assim a gente faz, cada um à sua medida. Por exemplo, esse é algo muito marcante, né? Mas, por exemplo, uma noiva que chega lá na loja, a gente faz terços para noiva. Terço de noiva, né? Então, precisa ter todo esse olhar atento, né? Porque é um momento especial, único, cheio de significado, que ela quer condensar ali no terço dela a família, os avós que faleceram. Ela quer que seja prata ou dourada, mas ela quer que tenha um tamanho próprio para não atrapalhar no braço, para quando ela enrolar, se vai ter uma volta, vai ter duas. Então, assim, ter essa sensibilidade de ouvir e poder entregar o que ela precisa, sabe? Às vezes a gente pode ser que não acerte tanto, mas a gente tenta, né? Vai chegar perto dos 90% para lá. Esse ouvido atento. Cara, pô, incrível, cara, incrível essa sensibilidade de vocês, em que, cara, é aula aí, ó, para todos os empreendedores, tá bom? Essa aula, essa sensibilidade, né? Essa aula, esse olhar, essa empatia, né? Esse saber ouvir, né?
Eu tento aplicar também um pouco, né, nessa questão do trabalho, da entrega dos ovos e tal, né, então de ver qual é a necessidade, como que você vai transportar, como que você vai, né, então partir a cartela no meio para caber na moto, para levar no ônibus, para levar na mochila. Porque assim, né, a pessoa tá te dando a oportunidade, escolheu você, Sim. escolheu sua loja para ir, né, escolheu chegar até você e Deus colocou ela no seu caminho. Isso. Tá? Fora o ouvido atento as histórias, e aí, como é que tá fulano, como é que tá Beltrano, como é que você tá, e aquilo que você estava passando, né? Qual que é o conselho que você dá para as pessoas assim, que estão considerando abrir um negócio próprio, e talvez especialmente um negócio nessa missão espiritual, como essa moça abriu em Levi Gaspariano, você vê, ela ia abrir o consultório dela, né, o escritório dela, nutricionista, e abriu. Pô, você que às vezes vai ter um consultório, você sonha em ter um consultório, abrir, ou ter um espaço, ou ainda mais no centro que seja. Então você acabou de se formar, você quer abrir o seu consultório, o seu lugar de atendimento. E não, ela abriu, foi uma loja católica. Ela se sente muito feliz, aprendeu a pintar. Mas ela é nutricionista ainda. Sim, Né? sim, só aquele espaço que hoje ela tem produtos que evangelizam. Ela nutre a alma, Isso, exatamente. não só o corpo. E ela ainda consegue conciliar com as crianças, que ela tem filhas, né? Então ali mesmo, né? E qual que é o seu conselho para essas pessoas que estão considerando, primeiramente, se abrir um negócio próprio, né? Sim. E também depois agregando essa parte, talvez, que quer abrir, né, um negócio voltado para o lado espiritual. Acho que assim, no sentido mais de conselho, a primeira coisa é a gente buscar a vontade de Deus, né? Rezar e perguntar para Deus o que Ele quer da gente. Cada um tem uma missão, cada um tem um chamado. E não desanimar pelas dificuldades que vão aparecendo. Porque muitas vezes vai aparecendo dificuldade. Mas se Deus colocou aquilo no teu coração, Santa Teresinha fala, né? Que Ele não coloca, não vou lembrar na íntegra, vou falar do meu jeito, sonhos irrealizáveis, sonhos que não vão poder ser realizados. Então, se você tem aquele sonho, aquilo que você acredita, você é único, cada um é único. Então, assim, pode ser para o outro pode ser loucura. Para o outro pode parecer que nada a ver, né? Mas se Deus colocou algo no teu coração e aquilo passa o tempo é uma criatura de Deus e Ele vai nos ajudando a perceber a vontade de Deus na nossa vida. Passa o tempo e aquilo continua ali latente no teu coração, então é por aí. Né? Porque o tempo já foi trabalhando e a vontade continua, o sonho, o desejo continua. Então aquilo é a vontade de Deus, mesmo que as circunstâncias não pareçam. Então essa é a primeira coisa, buscar a vontade de Deus e pedir para que Ele abra as portas, que nem foi abrindo, né? Da divina providência, e as coisas foram de fato acontecendo, não na mágica, mas com muito esforço, muita dormir tarde, sair da escola e cansada, ir para a loja para poder dar conta de um pedido que era no dia seguinte, com muito esforço, né? Buscando a ajuda das pessoas. Mas acredita que é possível. Depois desse acreditar e buscar a vontade de Deus, trabalhar, não poupar esforços, porque a gente tem esse negócio, né? A sociedade do conforto, a gente, eu tenho ali meu horário, eu tenho que trabalhar nesse horário, o ideal, né? Então, assim, a gente vai, ainda mais para começar, é como uma fundação de uma casa. Quanto trabalho que tem antes que as coisas apareçam, né? Verdade. Então, ali, aquele esforço, cavar e buscar se aperfeiçoar, buscar formação, pessoas que possam somar. E também, se as coisas não vão dando certo pelo caminho, volta o mesmo assunto, não desiste. Só vai ajustando a rota. Não é por aí, mas eu vou tentar por aqui, mas não perder o foco. Não é porque você é cristã que Deus vai fazer para você essa parte. Não, é muito esforço, pelo contrário. Força é igual na parte de para quem acredita em Deus ou não, o esforço é o mesmo. A receita é a mesma. E não ter preguiça, assim, né?
já fica cansado, se distrai muito rápido, né? O celular, ao mesmo tempo que nos ajuda, nos distrai muito. Demais. Então a gente manter o foco, né? Eu não sei, né? Mas diz no termo do TDAH, eu, né, como professora, fala do hiperfoco. E isso ajuda muito. Quem tem TDAH tem uma grande chance desse hiperfoco, de botar aquilo é isso e bora lá. E acreditar que se é vontade de Deus, ele vai dar graça. Não desistir, não desanimar. É isso. Bacana, cara. Bacana. Bom demais. Aqui, mas como é que você equilibra tudo isso aí? Essa vida pessoal, né? E tudo isso aí. Fé, missão, loja. Como é que você faz pra dar conta? Pra equilibrar. É isso mesmo. Só a graça. Pela graça de Deus. Pela graça. Beleza. Amém. Agora umas perguntinhas bate-bolas aqui. O pessoal conhece um pouco da Natália. Agora é sobre você. Não é sobre a loja, né? É sobre você. Sobre a Natália. Né? Se você pudesse ter um dia de folga, que eu acho que é difícil isso tudo aí. O que você faria se você tivesse um dia sabático de folga para a Natália? O que você faria? Nossa, isso não tava nos scripts, gente. Que eu acho que sim. Tinha que pensar muito tempo antes. Assim, cara, um dia de folga. De folga ainda que você não é que era folga de Deus, que Deus pode estar de qualquer lugar. Sim. Entendeu? Mas um dia sem ir na comunidade, um dia que os avós vão ficar com as crianças o dia inteiro, né? A loja tá fechada, tá? É isso. Um dia de folga. Só para Natália, 24 horas. 24 horas? Pensei na noite, sim. No momento. Só uma horinha de folga. Gente, isso é muito difícil. Pronto. 13 de dezembro a gente faz aniversário de casamento. Fizemos 11 anos. Aí eu tenho algumas amigas da comunidade que falam assim, a gente uma vez num despojamento, que é o despojamento você vai tirar alguma coisa sua pra dar pro outro. Aí ela fez um bilhetinho, assim escreveu, vale de Paulinho, falou assim, ó, esse é o meu presente, eu vou ficar com as crianças um dia, uma noite ali pra você poder sair com o Cris, seu esposo. Aí a gente tirou o nosso Vale Night, 11 anos de... Aí eu falei assim, tá valendo aquilo lá que você escreveu e tal? Falei, tá, então a gente fez 11 anos de matrimônio, a gente saiu pra comer pizza, é uma coisa simples, fomos ali na pizzaria, Fontaine Levi, pronto, lanchamos, comemos pizza e voltamos. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sair com o Cris, bater papo, e todas ouvir, se tiver alguma mulher casada, então assim, tem um tempo pra você, tem um tempo pra vocês dois pra investir no matrimônio, é muito importante, né? E assim, pra mim, eu gosto de passear. Eu gosto de, assim, pra mim, eu falei bem no início também, o que eu gosto, o que eu preciso, a ordem é Deus em primeiro lugar. Então assim, todo dia, diariamente, eu vou tendo meu momento de oração pessoal. Então, assim, esse é o momento sozinha com Deus, né? Eu vou tentando organizar as coisas pra ter um momento de silêncio e de oração ali, de escuta de Deus, de fazer lectio divina durante a palavra. Então, aí eu me realizo também, porque é o momento que eu tô ali, só, ai Deus, vou no Santíssimo, quinta-feira, ali. Então, assim, é um momento meu também, meu e do Senhor, né? Então, assim, isso também é o meu momento. E a outra coisa é passear, mas isso eu já não consigo pensar sem as crianças. Que aí a gente tem um passeio uma vez no ano, que a gente vai na praia, então a gente fica esperando esses 3, 4 dias que a gente passa na praia, que a gente vai pra Iguaba, a gente fala eu falo que é minha Iguaba. Então assim, esse momento também é muito especial. Bacana. Qual o seu livro favorito e por quê? Eu acho que eu sei qual o livro favorito que é, mas por quê? Pronto. É difícil responder se possível. Você tava na livraria católica, né? Então acho que de repente realmente vai dar uma embolada aí. Um livro favorito vai ficar complicado, né? Sim.
Muito difícil. Falar um. Eu posso falar o livro que eu já li na minha Fica com infância. ciúme quando ela chegar pra você, ela passa e começar, né? A minha história ali que você leu, falou pra todo mundo que era boa, pra acompanhar. E na hora lá que ele perguntou o livro, você falou do outro santo. Posso falar o livro que eu tô lendo agora? Não sei, aí é contigo. Depois você resolve lá na hora de chegar lá no céu. Lá. Pelo menos seu com ele, se for um de algum santo. Um livro que eu levo sempre na bolsa comigo é Os Escritos da Comunidade, que é como começou a comunidade Shalom. Não, mas aí eu Aí, na comunidade. Aí é Os Escritos que é mais só que é o específico, é sobre o amor esponsal. Será uma esposa de Cristo. Que eu te falei de rezar todo dia, é esse que é o sentido. Ser uma esposa. Eu sou casada, mas eu sou uma esposa de Cristo. Então, assim, esse trecho é o meu favorito de todos, é o amor esponsal. Mas, assim, da literatura que eu tô lendo agora, te falei de São Luís e Santa Zélia, que é da editora Paulina. E São Luís e Santa Zélia são os pais de Santa Teresinha, que Santa Teresinha fala deles no livro História de uma Alma. Senhor, me deu pais mais dignos de céu do que de terra. Então, Santa Zélia, empreendedora, ela fazia renda, e São Luís era arrumar relógio. Isso. E ele, Paulinho, o negócio da Santa Zélia deu tanto certo que ele fechou a relojoaria para poder vender as rendas dela. Ela tinha tipo uma cooperativa e ali outras meninas faziam a renda, ela supervisionava cada renda e ele saía para vender as rendas. Ele fechou a relojaria e ela, mãe, as filhas carmelitas, esqueci o nome da outra, consagradas a Deus, 5 meninas, e teve os que foram pro céu ainda pequenos, mas me inspira muito a vida deles, de Santa Zélia de modo especial, que é empreendedora, mãe, e conseguiu viver, né, de uma forma saudável. Deus chamou ela cedo, né, que teve um câncer, não sei, mas uma vida de santo que me inspira muito. Mas tem outros assim que gostam. Porque o papo é sobre empreendedorismo aqui. Exatamente. Você trouxe um livro de uma empreendedora. empreendedor. Sim. É uma família empreendedora. Sim. Pô, excelente, excelente. Pô, é que Deus é providente, né? Depois eu pergunto isso daqui por último. Qual é o seu hobby favorito e como você pratica? Quando eu entrei na loja católica, tava eu e mais uma menina lá, né? E eu cheguei lá e falei assim, eu achei, quando eu saí de licença sem vencimento da escola, eu ainda ficava assim no meu coração, eu tô aqui, eu faço com amor, mas eu não sei se é isso que eu quero fazer até eu ficar velhinha. Pegar turma, aquela confusão de escola, agitação. Quando eu voltei da minha licença sem vencimento, eu falei assim, é isso que eu quero, continuar aqui até ficar velhinha. Mas quando eu cheguei na loja católica e fazer um terço, eu falei assim com as meninas, é isso que eu quero fazer até ficar velhinha, eu já não estiver olhando na bolinha direito, botar meu óculos e falar assim, minha filha, enfia um buraco aqui, que eu não tô vendo. E fazer terço até ficar velhinha, é isso que eu quero fazer. E é o meu trabalho? Mas é também um hobby. É o que eu gosto. Fazer. Cara, que bom, que bom. Que bom. Aquela frase, né? Trabalhe com algo que você goste, que você não vai precisar trabalhar em um dia. Exatamente. Você tem algum talento escondido que poucas pessoas sabem? Porque aí você leciona, você é boa no artesanato, né? Na habilidade manual. Tem alguma coisa? Já dei tudo. Acho que já dei tudo. Fazer bolo, fazer. Às vezes dinheiro. Eu fiz um bolo confeitado. Eu gosto de dar presente para as pessoas de coisas de comer mesmo. Aí eu fiz um bolo para uma amiga semana passada, confeitado, aprendi vendo vídeo na internet. E eu levei de surpresa para ela um bolo de aniversário. Podia ter feito várias coisas, mas eu fiz algo que ela comeu. Um bolinho, ela achou maravilhoso meu bolo. Primeiro bolo confeitado. Sabe o que é bacana você falando aí? Não é a primeira vez que você fala, né? E a gente já repetiu isso aqui algumas vezes. Cara, tem muito conteúdo na internet, gente. Tem muito conteúdo na internet.
Você vê, a Natália falou que aprendeu várias coisas na internet, né? E aplicou no negócio dela. Aí ela falou até de algo aqui que não fez disso um negócio, mas olhou na internet, um negócio de bolo, fez um bolo, entregou para amiga. Então, se você pode procurar na internet, né, fazer um bolo, cupcake, um bolinho, fazer disso um negócio. Sim. E vender. Olha o que a mãe dela fazia, vendia as miçangas dela na fábrica, na indústria. Tem pessoas que fazem o artesanato, o crochê, o bonequinho, né, de artesanato lá, de pano, e deixa na loja dela, faz parceria. Então você, às vezes, que faz um negócio, um cupcake, um bolo, alguma coisa, você pode também procurar, às vezes, uma padaria, você faz brigadeiro, procura uma padaria, deixa lá seu produto. Sim. Né? Então é isso. É conversar. Aí entra a arte de saber lidar com pessoas, conhecer pessoas, conversar. Ah, mas eu sou tímido, mas não sei o que. Trabalha então em você, você se conheça, trabalha em você isso. Porque as oportunidades são aí. Aí você falou, vi no YouTube e aprendi, fiz um bolo da minha amiga. E já era à noite, quando eu cheguei na casa dela, 9 horas. Aí ela falou assim, brincando, não tem idade pra isso não. Aí depois a gente foi cantar parabéns, ela, poxa, eu não tinha ganhado nenhum bolo, obrigada por ter vindo aqui. Aí a gente cantamos parabéns, é uma coisa assim, ela se sentiu amada. Sentiu amada. Né? E não tinha ninguém aquele dia, né, pra poder. A filha dela é mais nova, mora só ela e a filha. Aí eu fui lá levar um bolo pra ela. Não tô me engrandecendo, Não, mas é uma forma de. Que todos nós Que a podemos gente pode fazer um agrado, né? Todo Um mundo mimo. faz aniversário, gente. Né? Sim. Então, É. caramba. Top. Qual é o seu maior medo? E como você supera? Tem um Pode? medo? A palavra de Deus diz 365 vezes, uma por ano, uma pelo dia, não tenhas medo, né? Isso a gente já ouviu em pregação e é verdade, mas a gente muitas vezes ainda, né, na nossa humanidade fica receoso, acha que não vai conseguir. Eu acho que a minha maior demanda e a minha maior cobrança, assim, para comigo, em relação ao cuidar das crianças, estar próximo, estar junto, ser presente, né, acompanhar a educação das crianças, é uma responsabilidade, uma missão, né, porque foi o que a gente se comprometeu diante do altar ali no sacramento, a acolher e educar os filhos que o Senhor enviar. Então isso é um medo, né? Não conseguir dar conta, não estar perto. E como que eu resolvo isso? Só diante do Santíssimo. Essa oração eu me lembro da cofundadora da comunidade, a Maria Emília. Assim, gente, como que ela conseguiu? Ela é cofundadora de uma comunidade, mãe e tudo. Aí uma vez ela falou assim, que consagrou os filhos dela a Nossa Senhora e falou que Nossa Senhora mesmo possa ser a mãe deles, sabe? Que ela dava esse lugar para ela, porque ela na humanidade dela não conseguiria dar conta de tudo, né? E de forma perfeita, né? Então é assim, fala isso para as mães e para você que tem demandas assim, para confiar isso a Deus, né? Que Ele vai colocando tudo no lugar certo. Eu vejo a alegria das minhas crianças ir pra loja, tá comigo. A Ana faz caneta personalizada minha de 10 anos. Vem, já aprendeu a estilizar a imagem, colocar, ela fez uma Nossa Senhora decorada. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma preocupação, elas também vão vendo o nosso exemplo, né? De que tudo que a gente vai fazendo é pro bem deles, é pra eles mesmo, né? Então eles vão aprendendo com o nosso exemplo de vida. Graças a Deus. E não é uma alegria só ir pra loja com você não, tá? É uma alegria também quando eles vêm aqui no verdade. Tá? Eles fazem muita farra, tem vídeos deles aí, a gente bateu papo aqui, gravou, né? Eles vêm aqui, ficam rodando na cadeira que a gente tem ali dentro, e abaixa a cadeira, levanta a cadeira e olha. Cara, não falta deles. Cobrei esses dias, vocês subiram, me abandonar. Não, é prova, não sei o quê. Ó, então vamos lá. Se você pudesse dar um conselho pro seu eu mais jovem, qual seria? Para Natália, criança, sei lá, não sei, talvez que a Natália que veio de Petrópolis, naquela fase tão difícil, não sei se você veio com muitos sonhos, ou pensando que a vida, será que a vida é só isso daqui? Será que a vida é toda essa dificuldade? Será que não existe algo mais leve do que essa vida?
né? Ou não? Você sempre foi sonhadora? Não sei, isso com 10 ou com 15 anos, fazendo a missão, eu não sei. Um momento da sua vida que você gostaria de dar um conselho. Chegando em 3 dias da sua família, se pudesse voltar lá, olhar para a Natália de 10 anos e falar com ela. Olha. Você pode ser feliz. Eu me sinto feliz e realizada hoje. E eu acho que isso que eu falaria pra mim. Porque diante das situações, das coisas que eu fui vivendo, da minha história, né? Cada um tem uma, Sim. né? E muitas vezes eu não acreditei que eu podia ser feliz. E eu me sinto feliz e realizada hoje, Paulinho. Certo? Entendi. Isso. Qual o seu lugar favorito para relaxar e se conectar com Deus? A igreja e a capela do Shalom. Tem o Santíssimo ali, né? O Santíssimo, mas acho que Deus é tão generoso com a gente que você tava, por exemplo, eu fui no Horto esses dias, que era segunda-feira, a igreja estava fechada e ali foi tão bom. Ali eu estava no meio da natureza com Deus. Que ajuda muito a olhar para o céu. Então acho que Deus é tão bondoso que todos os lugares ele vai favorecendo nosso encontro, assim. Então é ele que habita dentro da gente. Não tem muito, não fecha a gente muito num lugar. Eu não falo, só tô ali, só se você Não. for ali. Eu tô dentro de você, Aonde onde você estiver. quiser me ver. Tem vezes você tá tomando banho, isso aqui lá. Você fala assim, opa, Deus falou comigo. Em todos os momentos, ele é muito criativo, generoso. Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual seria? E por quê? Ai, agora eu me lembrei do Cristóvão, meu filho. Ele é super ligado em superpoderes e heróis. Ai, eu não sei, deixa eu pensar. Um superpoder? Engraçado, né? A pergunta é difícil. Você pensa em poderes da Marvel, mas eu acho que é poderes humanos. Eu acho que é continuar, assim, e a humildade, diz a palavra de Deus que os humildes herdarão o reino dos céus. Então, assim, eu acho que a humildade seria um poder muito bom nesse caminho, né, de autoconhecimento, de saída de si, de serviço. Então, você ser humilde, você abre as portas do céu e abre, assim, é acessível às pessoas, né? Então, a humildade. Última pergunta. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Se Deus tivesse uma oportunidade, uma chance de jantar com alguém, uma pessoa, quem seria e por quê? É só você e essa pessoa. Acho que pode ser 2, não? 2? Então tá. Eu pode É Natal, então 13º, tá? Dezembro, então vamos abrir uma exceção aqui. Acho que só no céu que vai poder ter esse encontro, porque meu pai biológico, ele é falecido. Meu pai biológico é falecido. Como é que era o nome dele? Antônio. Nome do meu Antônio pai. Carlos Fernandes, É, não, meu pai Antônio. Antônio. A gente ainda tem a graça de tê-lo. Espero que por muito tempo. Amém. E eu tive com meu pai quando era criança, até meus 8 anos de idade. Aí vim para 3 dias, aí perdi totalmente o contato com ele. Aí quando já estava namorando o Cris, com 18 anos, aí voltei em Petrópolis, estive com ele umas 2 vezes. Aí a gente ainda namorando, fazendo faculdade, ele veio a falecer. Mas poder sentar para jantar com meu pai e com minha mãe, hoje, né, eu tenho minha mãe, graças a Deus, meus pais, ia ser uma coisa incrível. Acho que é só no céu, porque falar com ele que
Porque muitas vezes a gente só fala coisa ruim, né? Ai, que eu sento com a minha mãe e falo, ai, mãe, você me batia quando eu era criança. Aí minha mãe, nossa, você só lembra coisa. Mas é porque às vezes a gente não para pra falar das coisas boas, assim, pai, obrigada, né? Pelas vezes que você pegou no meu pé, pelos presentinhos que você me deu que eu não gostei. Por exemplo, eu lembro de uma coisa do meu pai que ele me deu um cordãozinho de folhadinho. E eu tinha um irmão paterno, ele deu um Papai Noel que dançava. Aí eu fiquei olhando o Papai Noel que ele ia dar pro meu irmão, e o cordãozinho, eu fiquei triste. Ou então, quando meu pai brigou comigo, que eu comi na casa do vizinho, e senão o vizinho ia achar que eu não tinha comido dentro de casa. Por isso que eu tinha que. Aí essas coisas, eu falei assim, pai, obrigada. Porque o maior presente foi a vida, né? Ele ser acreditado, ser aberto à vida. E desde a concepção, Deus já foi cuidando de mim, já me deu provas disso. Né? Pra mim ser quem eu sou hoje, foi pelo sim, a vida dele. Até você chegar nesse ponto de discernimento, de não gostei do presente, eu gostei, você brigou comigo. Porque você nasceu, você não conseguia se alimentar sozinha, você não conseguia se vestir sozinha, se limpar sozinha. E eles fizeram tudo isso. Até você começar a se achar alguma coisa de não gostei disso, não gostei daquilo, né? Que a gente é muito isso, né? E ele fala, rapaz, às vezes eu olho e falo, caramba, velho, eu não sabia me limpar. Quem me limpou? Né? Quem me vestiu? Quem me deu banho? Quem me alimentou? Né? Eu não sabia nada. Eu vejo minha filha hoje, meu filho. Cara, se eu não fizer uma madeira pra ela morre de fome. E às vezes um dia ela vai crescer e vai falar assim, eu não gostei disso, pai. Você é chato, você tá pegando no meu pé, e vou pegar no pé mesmo. Ou você vai pro convento, ou eu vou pegar no seu pé, eu já tô te avisando. Sua vida vai ser difícil, Deus me leve de saúde, sua vida vai ser difícil. Eu já tô colocando ela de castigo várias vezes. Faz pirraça, eu falo, com 15 anos você tá de castigo. Eu tô já adiantando, não vai dormir na casa da colega que você pediu. Tô anotando eu já tô dificultando. Ou você vai pro Camelo, aquela das grades, irmã Carmelita, vai cantar lá, sopra em nós, sopra na grade ali, ou vou dificultar a sua vida, eu já tô te avisando. Então, assim, é algo que a gente faz hoje, e os nossos pais fizeram pela gente, igual você falou aí, então. E a vida realmente é mó dom, né? Mais importante. Então seria o papai e a mamãe num jantar. Isso aí. Com eles. E também a possibilidade de dizer assim que a gente não é nada, né? Nessa vida a gente não tem nada. Porque a nossa vida é breve e rapidinho vai passar. Mas às vezes a gente guarda tanta coisa que não precisa guardar, né? Então, assim. E faz mal pra gente mesmo, por exemplo, poder perdoar. Assim, olha, eu te amo. E eu não entendia isso, né? Mas eu te perdoo por a situação que eu não gostei. Mesmo que eu não tenha tanta perdoar a mim mesma, né? De ter guardado aquilo. Mas poder, né? Dizer que ama. Poder dar perdão, né? Liberar perdão, como fala. E é isso, né? E falar com eles do meu amor mesmo, a gratidão que eu tenho pela minha mãe, que sempre se trabalhou e se esforçou tanto para me criar, e também por ele, né? Pelos desafios que a gente viveu, que também fez quem eu sou hoje. É hoje, né? Sim, graças a Deus. Olhando para essa câmera, então, você vai falar que você não falou por culpa minha, eu não perguntei. O @ da loja Sagrada Família, para as pessoas entrarem em contato com você. Tá passando embaixo já, produção? Você fez aí, me surpreendeu. Você foi aí no Instagram, né? Já olhou, falou aí, não perguntou. Mas fala então, pode falar? Dá tempo? Aí, tá? Mas fala o pessoal também. @ Sagrada Família, ou tem um underline, alguma coisa assim? @ Sagrada Família TR. @ Sagrada Família TR.
A gente tem outro perfil também, que é a Loja Ateliê Sagrada Família, mas o oficial é a Sagrada Família. Qual é a diferença dos dois? Não, a diferença é que a gente está tentando. É porque a gente começou com o perfil da Guadalupe. Aí eu aproveitei o mesmo perfil da Guadalupe, que é a nossa outra loja, mas depois eu fiz um pra Sagrada Família mesmo, que aí eu vi que não estava dando muito certo. Aí ficou com 2 perfis, que eu mudei o nome, mas o que é oficial é esse, Sagrada Família. Sagrada Família TR. Isso. Lá as pessoas encontram o quê? Um pouquinho de tudo que a gente produz, as stories com a produção do que a gente está fazendo no dia. E ali você tem um contato, nosso WhatsApp, que as vendas são feitas pelo WhatsApp ou direto na loja. E também tem o meu, que você também pode colocar, que é Nath Ateliê Sagrada Família, tá bom? Nath com Y. Isso, Nath com I. Com I. Isso. Nath Ateliê Sagrada Ateliê Família. Sagrada Família, esse é o seu. Isso, esse é o né? meu. Entrando no arroba Sagrada Família TR, produtos assim que são do dia a dia, assim, das situações diárias, tipo batizado, né? Casamento, catequese, você tem lá, o que você tem lá que as pessoas podem procurar para essas situações pontuais. Arroba Nath Ateliê Sagrada Família, o dela. Tá? Deve estar passando na sua tela aí, tá, gente? Está passando agora embaixo aqui. Pro dia a dia. Porque às vezes a pessoa tá, se é um produto católico, eu vou lá para comprar, beleza. Eu vou olhar. Mas às vezes tem produtos pontuais, né? Aí é uma toalhinha bordada de batizado, uma vela de primeira comunhão, né? Também as partículas para consagração. Sim. Tudo isso encontra Sim. na loja. Preciso. Eu ia pegar minha colinha, mas... Pode pegar. É de boa, assim. Vamos lá. A gente tem os produtos para confecção, né? Que a gente chama de né? Que é para a pessoa poder fazer. Essa é a parte da... bolinhas, entremeios, cruzes. E a gente também faz o personalizado para os nossos clientes. Por exemplo, você quer vender textos personalizados com a foto dos seus clientes. Você pode mandar também pra gente, que a gente resina e entrega o entremeio personalizado para você confeccionar. Então, só precisa de um tempo, né? De produção, 10 dias e tal. E além desses produtos que é do ateliê para confecção, a gente tem toda a parte de acessórios católicos, pulseira, chaveiro, adornos. A gente tem a parte de imagens devocional e livraria, imagens, quadros, livro. E se a gente não tiver algum livro assim que Consagração São José, algum livro que saiu agora, só mandar mensagem pra gente, Nath, já tem? Se não tiver, eu peço, né, que a gente já pra ter na loja. Dá pra enviar pelo Brasil? Dá pra enviar, tá bom? Esse é o nosso próximo passo, graças a Deus, tá fechando essa parte da internet, de estar vendendo no Marketplace e tá com nossa página, mas hoje você pode entrar em contato pelo WhatsApp, fazer seu pedido, seja de peças ou de produtos. Produtos sem acessório, livraria, imagens, a parte litúrgica também, partícula, hóstia, paramento para o padres, diácono, ordenação, a gente tem as estolas, também toalha para altar. E além disso, a gente também tem a parte dos sacramentos, né? Que aí pega tanto que você quer presentear para as pessoas, para os convidados, eu quero dar lembrancinha, eu vou ser madrinha, eu quero dar para o meu afilhado, então assim, pega um pouquinho de tudo, né? Então assim, exclusivamente, assim, a princípio é a parte de camisa também, vestuário, eu quero a camisa do meu santo de devoção, então assim, acessórios, livraria, parte litúrgica e personalizados e lembrancinha. E o caderno. Caderno, catequese, tá aí. Isso aí. Vai lá, tá? Beleza, né? Isso aí foi sobre a loja. Agora, dá uma mensagem final aí que você queira falar, alguma coisa que você queira falar para quem tá ouvindo a gente, né? Para essas pessoas que estão empreendendo, ou têm vontade de empreender, ou estão pensando em desistir, ou que seja uma mensagem,
sei lá, pessoal mesmo, né? Porque quando a gente está bem, a gente cuida da gente, né? A mente está boa, a gente consegue realizar as coisas com mais clareza, né? Ou no nosso trabalho, ou no empreendimento, né? Ou na família, enfim, fica à vontade para você. Nosso tema, né? Nosso podcast é voltar para essa parte do empreendedorismo, né? Então, se quiser, olha para essa câmera, fica à vontade. Eu queria falar, né, sobre esse cuidado, né, esse primeiro cuidado da gente, que às vezes a gente se preocupa tanto em dar conta dos pedidos, em conseguir novos clientes e atender, que a gente vai esquecendo um pouquinho de se cuidar, de cuidar do nosso coração, da nossa alma, de estar bem. Uma coisa que eu aprendi com a família Santa Teresinha, nesse livro que eu tô lendo, que eu te falei, que Deus é o primeiro a ser servido. Esse é um lema da família. Então é isso que a gente tem buscado, porque nesse mundo de tantas demandas, de tanta procura, se a gente não tem um momento com Deus, de se fortalecer, de se equilibrar, né? E também esse cuidado consigo, porque a gente parar com Deus é cuidar de si, porque Ele que habita e conhece o nosso interior. Então é essa mensagem, assim, busca a sua fé, busca um equilíbrio, né? Quando fazer, o que fazer, mas também quando parar, né? A gente falou desse momento de lazer, de parar, né? Então é importante também, mas também não só ficar parado, correr atrás, mas pedir a Deus esse equilíbrio, a hora de parar, a hora de avançar. E é isso que Ele vai conduzindo. Fico feliz de estar aqui, Paulinha, agradecer esse espaço, né? Eu vim muito... o que eu vou falar? Não sei o que. Acaba que o tempo a gente vai vendo passa rápido. Obrigada pela acolhida também. Sempre disposta a ouvir, querendo compartilhar um pouco, ouvir. Você falou, né, dessa sensibilidade, mas você traz muito isso, de querer ouvir, né, de passar um pouco do que você traz dentro de si para o outro, né? Compartilhar a sua vida. Obrigada por esse espaço de incentivo, que seja um espaço de reencontro, né? De reencontro da pessoa consigo mesmo, com seu ideal, né? Que às vezes quando a gente para avaliar, a gente vai se reconectando com a essência, né? Exatamente. Que às vezes a gente vai vivendo tão fora da gente. Quando eu parei para escrever ali a biografia, eu falei assim, eu fui alinhando um pouco, né? E é isso, que esse seja um espaço de reconectar vidas, reconectar sentido, um espaço de esperança. Né? E é isso, Deus abençoe. Amém. Precisar, estamos aí. Eu sei disso. Você traduziu muito bem qual é a missão aqui do Manchinha Cast. Realmente é isso. É fazer com que as pessoas se reconectem. Né? Você falou, eu fui escrevendo sobre mim, sobre, né, meu projeto, e fui me reconectando. É que às vezes na correria a gente não... Ela traduziu muito bem, tá? O que foi o Manchinha Cast esse ano, tá bom? Grato demais, né? Primeiramente a Deus pela sua vida, obrigado por ter aceitado, ter tirado um tempo, que eu sei que correria, né? Sua vida, você já falou aí como que é a sua rotina, né? O tempo de estar aqui fechando com chave de ouro, né? O Manchinha Cast desse ano de 2025, né? Tivemos muitos desafios, né? Começamos aí em abril de 2025. Né? Muita coisa mudou, muita coisa a gente errou, muita coisa a gente aprendeu, muita coisa a gente alinhou novamente. Então, feliz demais por estar fechando contigo. Obrigado, tá? Por essa aula de empreender, essa aula de fé, essa aula de vida, né? E é isso, gente. Muito obrigado a você que ficou aí do outro lado, junto com a gente. Poxa, compartilha esse episódio, foi super especial, tá bom? Se você não está inscrito no canal, mais uma vez, clica aí, se inscreva, tá? Esperamos estar juntos, né? Vamos ver qual é a vontade de Deus para o ano de 2026. A gente espera estar junto com vocês mais uma vez. Esperamos que o Manchinha Cast tenha trago motivação para a sua vida, né? E é isso, quero agradecer aos parceiros que estiveram com a gente também. Esperamos que vocês estejam também com a gente acreditando nesse projeto, né? Que é o Manchinha Cast. Muito obrigado aí ao Morada Lanches, muito obrigado
ao Açougue Dois Irmãos, ao Tijotelhas, ao TEF Contabilidade, ao Maite Dari Fotografia, muito obrigado ao Manchinha, né, aos Ovos Manchinha, e muito obrigado a Ciclomotos, ao Cris, né, esse anjo de Deus na minha vida, né, junto com a Natália e toda a sua família, né, eles sabem do que eu estou falando, né. Muito obrigado a todos vocês, desejo que vocês tenham aí um Feliz Natal, né, um próspero Ano Novo, com Deus sempre em primeiro lugar, tá? Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas, tá bom? Então traz Deus para sua vida, embora, coloca o pé que depois ele coloca o chão, acredita sempre, tá? Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado realmente por tudo, valeu, até o próximo ano, se Deus quiser, um abraço.